De novo, boa noite. Boa noite, meus amigos. Então, que possamos juntos recebermos as dádivas do alto que derramam-se sobre nós agora e saiamos daqui bem melhor do que quando aqui adentramos. Lá em Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. E Jesus atravessa o mar e lá chegando desce do barco e se depara com um lunático, um endemoniado, na região de Gadarena. Esse homem não dormia, nada o prendia, correntes eram partidas, cadeias eram quebradas, e ele vivia dioturnamente andando pelas tumbas do cemitério, atormentando as pessoas. Ao ver Jesus, aproxima-se e diz: "O que tenho eu contigo, Filho de Deus?" E Jesus o sauda e pergunta o que pode fazer por ele. E ele diz: "O que vieste ver aqui?" E Jesus lhe responde: "Vim para te ajudar." Seria mais ou menos esse o diálogo. "Como é seu nome?" E aí ele diz: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Segundo a Bíblia, quase 2.000 entidades atormentavam esse senhor. E Jesus, com o seu poder, ordena que elas se afastem dele, libertando aquele homem dessa grave obsessão que já vinha com ele há muitos anos. Então, podemos observar que a obsessão não é de hoje, não é uma coisa nova, ela já existia desde aquela época. Não se sabia, não se conhecia. Jesus sim, mas os outros ainda não. E aí nós temos o quê? A doutrina nos fala da influência normal. É aquela que se origina sem consequências, ela não apresenta assim um indicativo de maior gravidade. Todos nós temos boas e más influências. E é diariamente isso. Uma má influência passageira pode acabar rapidamente, porém, quando essa influência persistir, há aí um indício de obsessão. E elas nada mais servem do que para nos colocar em prova com relação a esse nosso conhecimento e nossa prática moral, intelectual e material. Ou seja, a obsessão não só tem o fator de atormentar, nos convida a exercitar aquilo que nós sabemos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas vontades? A resposta dos espíritos: sim, muito mais do que imaginais, porque de ordem são eles quem vos dirigem. Então vejam que há aí uma confirmação de que nós estamos o tempo todo aí convivendo com eles e eles conosco. A obsessão é uma ação persistente que um mau espírito causa sobre um indivíduo. Persistente. Pode ocorrer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. A gente já ouviu as pessoas dizerem: isso aí é meu obsessor vivo, né? Alguém diz com a sogra, mas não é ela, coitada. Então nós percebemos que há muito a se estudar e se conhecer quanto a isso, para que se acabe com esse misto de ideias errôneas que se faz quanto a isso. Isso porque o encarnado nada mais é do que um espírito vivendo no mundo material. E nossos pensamentos podem influenciar de forma perniciosa a alguém que eu odeio ou amo de maneira desequilibrada e que esteja comigo nesse mundo material. Então, meu pensamento pode influir em alguém, como também posso atrair através do meu pensamento. O que nós conhecemos como vibração, né? Então, tudo dependerá dessa sintonia de pensamentos. Se não há sintonia, não há obsessão, porque existirá aí uma barreira intransponível pelo obsessor. Ele não vai ter acesso, não vai haver ligação.
Seria como eu pensando em FM e a entidade em AM. Não vão se encontrar nunca. Então, nós podemos ver que meu pensamento, se ele for um pensamento, digamos, voltado para uma vingança, ou alimentar o ódio por alguém, eu vou entrar nessa faixa vibratória e vou atrair entidades que estão com esse mesmo sentimento, que vão se unir a mim, não para me ajudar, mas para que eu faça aquilo que eu estou pensando e eu mesmo me prejudique, quanto eles também. Porque, na verdade, os nossos irmãos desencarnados alimentam, como nós ainda na matéria, o sentimento de vingança. Por isso, obsidiam. Quantos de nós não conhecem pessoas que não perdoam, não admitem perdoar alguém que as magoou? Nem cogita a ideia. E às vezes fica com raiva quando você lhe convida à possibilidade de pelo menos pensar. Da mesma forma, são eles. Eu perco apenas o corpo físico, mas tudo vai comigo, meus sentimentos, minha conduta moral. E aí esses irmãos, equivocadamente, coitados, ficam presos a isso, deixando de caminhar, de progredirem, para se aterem a um momento de vingança. Como nós encarnados. Eu quero que me pague. Tudo bem, você tem o direito de se vingar porque está com raiva, é um direito seu, embora não deva fazê-lo. Mas e depois? Aconteceu o que eu desejaria que acontecesse com aquela pessoa, pronto, e aí? Nada mais? Acabou? Eu vou responder. Aí eu vou passar pela mesma situação que eu fiz passar. E um detalhe que nunca se atenta. Eu, quando desejo fazer a alguém o que ela fez comigo, estou me tornando igual a ela. Ou não? Isso não me faz melhor. Eu não tenho esse direito. Posso ficar magoado? Posso. Posso não perdoar? Posso. Mas sempre temos que dar valor à possibilidade de um dia esquecer aquele momento. A dor, a pancada não, porque ninguém esquece, não é? Jesus foi esbofeteado por um dos soldados quando caminhava com a cruz e ele perguntou ao soldado: por que me bates? E o soldado apenas disse: porque sou um soldado romano. Jesus o perdoou? Claro que perdoou. Mas e a bofetada? Jesus esqueceu? Não tem como. E aí é o grande detalhe daqueles que alimentam a vingança. Eu posso esquecer o fato, a agressão moral, mas a física não. Levei uma bufetada, claro que eu não vou esquecer. Levei um chute na canela, claro que eu não vou esquecer. Mas eu posso perdoar meu irmão por aquilo. Posso. Porque se eu não esquecer o fato, jamais eu vou conviver com aquela lembrança de uma forma que não me traga nenhum inconveniente. Eu vou me lembrar do fato: eita, naquele dia eu levei aquela bufetada, mas fulano é gente tão boa, meu amigo, hoje. Você perdoou, esqueceu porque gerou a bufetada, mas a bufetada não tem como esquecer. Mas não é isso que vai pesar, não é? Então, isso não temos como esquecer, mas o perdão existe porque o que levou a agredir, assim, o que a pessoa lá expôs para ter o motivo de me insultar, fazer como ela fez, aí sim é onde eu vou perdoar. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu faria diferente? Temos que ver isso. Jesus recomendava que fizéssemos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, quando eu alimento essa vingança e acho que estou com todo o direito, eu estou sendo igual àquele que me magoou. Não estou sendo diferente. E quais seriam as causas da obsessão? Variam. Pode ser kármica, que é decorrente de encarnações pretéritas. Ou seja, em algum momento aí eu convivi com alguém, machuquei muito aquela pessoa, desencarnamos, ela ficou alimentando o ódio, o sentimento de vingança e passa a me perseguir para o intento da vingança.
Aí tem a questão moral. A obsessão pode ser por motivos morais. Mas não significa que o obsidiado seja imoral. Isso é no sentido como se entende a palavra normalmente. Digamos, eu tenho uma postura diante das pessoas, mas moralmente eu sou mentiroso, enganador. E isso atrai para junto pessoas, entidades que também gostam de fazer ou fizeram quando aqui estiveram. E vem a contaminação, o processo obsessivo por contaminação. Como? Com injeção? Não. Que lugar eu frequento? Digamos que eu gosto de frequentar inferninhos. Eu vou lá só por isso, só para olhar. Mas só em estar no ambiente, eu começo a ser observado por entidades malfazejas que ali estão e alguma coisa em mim vai atraí-los e eu vou ser acompanhado por elas. Então eu me contaminei. É nesse sentido. E elas não perdoam, né? Elas estão ali para isso. É como se dissesse, não tenho mais o que perder, né? Tudo para mim é lucro. Até encarnados dizem isso. Então, tem também aqueles casos por trabalhos feitos, né? Que muita gente diz que nós espíritas somos macumbeiros, né? Que na verdade, nada disso existe. Mas como se dá essa obsessão? Da mesma forma que eu contrato alguém para dar uma surra numa pessoa. Esses espíritos são atraídos e são, digamos, pagos com alguma coisa que lhes interessa para que ele faça mal a outra. É nesse sentido. É contratar o pistoleiro, né? Seria mais ou menos nesse sentido. E o tratamento? O tratamento da obsessão é muito simples. Parece simples? Não, é simples. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que admitir que estou passando por esse processo. É aí onde entra aquela história, né? A gente nunca sabe até quando eu estou realmente com a minha consciência, porque eles manipulam através do nosso pensamento. As pessoas dizem, fulano está com o cão no couro, né? Na verdade, a lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, aqui já tem o meu espírito, outro não entra aqui não, nem que ele queira. Agora, por aqui, aí sim, ele pode estar em outro país, que de lá ele consegue sintonizar comigo e fazer o que ele bem entender com minha permissão. Porque a obsessão nada mais é do que você permitir, aceitar. Se você disser não e fechar a porta, nada acontece. Mas não é tão simples. Então, o tratamento seria através dos passos. Por quê? Porque o passo é uma doação de fluidos regeneradores através do passista e das entidades espirituais que vão aos poucos substituindo aqueles fluidos deletérios que envolvem o obsidiado. A água fluidificada, ela também atua nesse campo, auxiliando a esses fluidos continuarem trabalhando no meu perispírito. Aí vem a boa leitura. A boa leitura não precisa ser uma leitura espírita, mas desde que seja uma leitura que tenha cunho moral e que eleve nossos pensamentos, toda ela é boa. Porque vai minando a resistência daqueles que estão ali por perto e você também vai começando a ter fôlego para se decidir. Vem a evocação do obsessor, que aí é o trabalho através da reunião mediúnica, que geralmente é feito com a pessoa, com pessoas preparadas, a equipe mediúnica, como chamamos, né? E, na maioria dos casos, sem a presença do obsidiado. Não é necessário que ele esteja presente. E aí é feito o trabalho, ou seja, a equipe mediúnica evoca o obsessor, ele é atraído, vem, conversa, diz, né, o que ele pretende, ele abre seu coração e aí ouve do doutrinador, do dialogador, um entendimento que ele pode mudar essa situação, que ele não precisa fazer aquilo, não é? Porque, na verdade, ninguém pensa no amanhã, ou seja, no depois. Se tudo que nós fizéssemos, botássemos vírgula e depois, talvez a gente deixasse de fazer certas tolices. Porque na hora da raiva eu só quero alimentar aquele sentimento. Mas e depois? Eita, eu não devia ter feito. Mas fez.
Ah, mas no momento sim. No momento é aí onde eu sempre digo, paciência, tolerância é para se usar nessas horas. Não deixar a cabeça sair do lugar, ou seja, seus pensamentos serem tomados. Porque é justamente no milionésimo de segundos que alguém diz, atira. É o suficiente. Mata. Você já está tomado pelo ódio, a vibração conectada já com a entidade, ela só dá um cutucãozinho. Faz, atira, mata. Quantos casos nós já ouvimos de pessoas amicíssimas, amigos de infância, e por uma tolice se matarem, e perguntar ao assassino e ele dizer, não sei como. E realmente ele não sabe, porque é nesse momento que ele é tomado. E elas esperam justamente esses momentos de nós. Por isso que a boa leitura diária, os bons pensamentos, eles não suportam. Porque não compreendem como nós, o quanto é bom a gente fazer o que Jesus nos ensinava. Não importa o mal que vos façam, mas sim o bem que deves fazer. Ah, mas isso é gente besta. Ora, como eu disse no início, o que é que eu ganho com isso? E depois? Vou responder. Vou passar pela mesma situação. Vai começar tudo de novo, o chamado ciclo do ódio, né? Eu mato, ele me mata, eu mato ele. E aí? Não para nunca. Alguém tem que dar um basta. Que seja eu. Não, a partir de agora, vou esquecer isso. Não quero fazer isso não. Deixa para lá, que Deus tome conta do meu irmão, que lhe dê consciência, que ele possa mudar e não fazer com mais ninguém. Pronto, acabou. Estou magoado, estou ferido, estou, mas não dou asas ou margem para que outras ideias cheguem, né? Outro caso também que ajuda é ouvir as palestras. E isso vai trazendo, aos poucos, ideias novas e nós vamos sobrepondo essas boas ideias àquelas não tão boas que a gente estava alimentando. Ou seja, vai chegando a razão, é isso aí. Realmente, eu pensava assim. Então nós vamos conseguindo dominar o nosso verdadeiro eu e afastando o domínio daquele outro que não quer ver o nosso bem. E vem por último a prece, claro. A prece, todos nós sabemos que ela é fundamental para tudo. Não só nos processos obsessivos, né? É nossa arma, é nosso escudo. E no processo obsessivo, nós vamos fazer essa prece, além de ser por nós, principalmente por eles, nossos irmãos desencarnados, que estão cometendo o equívoco. Aí sim, para que eles sejam ajudados, para que a compreensão lhes venha, para que o amor divino lhe bata a porta, que eles possam compreender que não precisam mais fazer aquilo, que eles têm uma vida para seguir, porque imaginam uma entidade ficar presa, perseguindo alguém durante séculos. Ela perdeu esses séculos todinho de progresso atrás de uma vingança que depois de feita ela vai voltar e passar outros tantos séculos respondendo pelo que fez. Vai valer a pena? Então é mais ou menos isso que nós trazemos para esses irmãozinhos entenderem que não vale a pena. Tem todo o direito de ficar com raiva? Claro que tem. Mas não precisa viver com raiva. Ser uma criatura biliosa, né? E tem pessoas que o humor é incrível, né? Nós que trabalhamos em repartições aí, nós convivemos com vários colegas e às vezes ele chega de manhã, quando você olha, e a cara de fulano hoje, não vou nem lá. Você percebe que ela está tomada por uma vibração diferente, uma raiva, e que eu não tenho nada a ver com isso, mas se eu for lá, sou o primeiro que leva o chute, né? Geralmente é o cachorro, a gente chuta logo o cachorro em casa, quando vai saindo. Então é nesse momento que eles ligam a tomada. E aí, para desligar, é preciso muita coragem, muita força de vontade. Olhar e dizer, não, peraí, eu não quero isso para mim não é assim não. Pode parar. Comigo não. E aí você consegue tirar o plug da tomada novamente. E tem as obsessões que são, por exemplo, a obsessão simples.
é a mais superficial, onde essa influência não é persistente como a outra. Ela tem seu momento de persistência, mas seria assim, ele tenta uma vez, você não faz, tenta outra, você não faz, na terceira você não fez, ele já procura outro. Ou seja, eles não ficam tão insistentes como no outro caso. É uma obsessão de inferioridade moral, não é necessariamente estribada em vinculações oriundas de um passado. É momentânea. É como alguém que vai passando ali no meio da rua e acha interessante a porta aberta e entra e vai ver o que é que pode fazer. Ela oblitera também todas as faculdades mediúnicas, ou seja, todos nós atraímos naturalmente por conta da nossa mediunidade. Ah, mas eu não tenho. Tem, todo mundo tem. Pode não ser um médio ostensivo, um médio de trabalho, não importa o credo religioso. Não. Esse termo mediunidade foi trazido pela doutrina espírita, não é? Para dar exatamente o local daquele intermediário entre os dois planos, o plano espiritual e o plano físico, que é o médium. Então, todos nós temos, em um grau ou outro, mediunidade. E de várias formas, né? A mediunidade não é só uma. Nós sabemos que existem vários tipos. E todos nós temos uma que essa é batata. É aquela do pressentimento. Quem nunca teve um pressentimento, né? Acordar e dizer, ih, rapaz, hoje o dia tem alguma coisa no ar. Você consegue sentir. E mãe, né? Mãe por excelência tem esses pressentimentos, né? Não vá não, meu filho, olha, não vá não que não vai dar certo, né? Desista, não vá para sei lá o que vai fazer, né? E a mãe diz, não vá não, meu coração está dizendo que não vá. Mas a teimosia, né? A gente vai, aí dá errado, é quando volta, olha a boca de praga. Diz com a mãe, com o pai, né? Eu estava na maior alegria e vocês ficam negativando a coisa. Não, é o pressentimento. Todos nós temos. Aí vem o processo de fascinação. No processo de fascinação, a vítima acredita estar muito bem, vive uma ilusão criada pelo obsessor, perdendo aquele senso e acreditando que todos ao seu redor estão errados. Ninguém diz coisa com coisa para ele, ele é quem está certo. Passa a ser guiado como um cego pelos espíritos e pode realizar atos absurdos que não condizem com a conduta dele. E essas brechas para a fascinação são também de natureza moral. Os passos para a consecução desse objetivo são lentos, premeditados e não raras vezes eivados de intelecto, ou seja, não são entidades qualquer, são entidades inteligentes que medem, articulam tudo para trazer você para esse processo de fascinação. É como tê-lo na mão. Aí você é o maior, você é o mais sabido, você é o mais inteligente, por isso que todo mundo ao seu redor é burro. Não... Ah, que conversa isso aí? Não aceita, não admite palpite de ninguém. Aí vem para o estágio final, que é o da subjugação, ou possessão, como queiram dizer. E aí a possibilidade de uma alteração tão constrangedora, que paralisa a vontade física, às vezes a moral, e trazendo a pessoa até para fazer dela mulamba, joga no chão. Lembram do caso que um pai traz um garoto diante de Jesus e lhe pede que o cure, porque ora ele cai no fogo, ora cai na água, e os discípulos não conseguiram curá-lo? O garoto estava no processo de possessão. Então, há tudo isso para chegar nesse último estágio. E quando chega nesse último estágio, é muito difícil. Seria como o estágio depressivo. Quem está numa depressão profunda, ela não tem forças, não tem como, ela luta, é como quem está se afogando. Bota a cabeça fora, mas volta. Porque eles não deixam. Ora, se aquele endemoniado lá tinha 2.000, por que não, num caso desses, 24 horas entidades ali, ó? Montam guarda, trocam de turno.
Nós vimos isso na literatura espírita, histórias contadas por pessoas que passaram por esse processo. E as entidades depois relataram. É montado guarda na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, eles estão ali 24 horas. Você vai fazer o que eles querem. Você não tem mais domínio sobre si. Você não é mais você. Bezerra de Menezes, sua filha estava passando por um processo desse. Foi feito todo um trabalho. A entidade veio, através de uma reunião mediúnica, conversou com Bezerra. E Bezerra pediu que ela se afastasse, que não valia a pena, e a entidade disse, olha, infelizmente, não tem como. Nem ela deixa mais, e nem eu posso me afastar dela, porque já existe entre nós uma simbiose. E se eu me afastar, ela morre, ela desencarna. E Bezerra aceita. E pede, implora à entidade que deixe sua filha, para que ela também se salvasse. E assim foi feito. A entidade se afasta, é levada para o plano espiritual e a filha de Bezerra, poucos dias depois, desencarna. Mas vejam que houve aí um consenso. Era quem? Bezerra de Menezes, uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Ele não desejou o mal da filha, desejou o bem dos dois. Porque a entidade também se libertou. Porque vejam o que é a cabeça da pessoa com esse senso vingativo. Ela não faz nada na vida a não ser estar ali, atormentando o outro, desejando o mal. E a vida dela? Não é? É como o invejoso. O invejoso, ele quer ser você de todo jeito. Ele não quer parecer com você. Ele quer ser você. Aí não vai ser nunca. Se for como eu, ele está lascado. Porque feio e velho é uma inveja muito burra. E liso, né? Pior ainda. Se ele pagasse minhas contas, até que eu aceitava. Mas vejam a que ponto nós somos levados, que nós chegamos, né? Ter inveja, ter ciúme, despeito. E isso vibra. Consequentemente, eu vou me acompanhar. Porque de ordem são ele quem vos dirigem. Mas só para o mal, não. E meu mentor espiritual, meu guia protetor, meu anjo da guarda, não fazem nada? Eu é que não ouço. Não escuto. Escuto o lado de cá, né? Porque minha parte moral tem o que eles precisam lá. Por isso que a doutrina nos convoca a reforma íntima, reforma moral, mudança de comportamento e de atitudes. Vícios, às vezes coisas tolas que aos nossos olhos são tolices, mas são elas a causa de muitas dores em nossas vidas. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? Resposta da espiritualidade: sim. Porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, quando eu desejo mal a alguém, já atraí aqui. Quando eu penso em fazer o mal, já atraí aqui. Porque é incrível como a mente perversa, ela articula, ela planeja um golpe, um malfazejo de uma forma, passa meses às vezes. Mas uma coisa no bem não consegue. Dá trabalho, é difícil, né? Porque eu não escuto o outro lado. Mas eles estão aqui, ó. Vem pra cá, olha, presta atenção, por aqui é melhor, faz assim, tenta desse jeito. Mas aqui de nada, tu é o bambamã, faz do teu jeito mesmo. Tem que ter em mim algo que eles se sirvam. E eu tenho que ter em mim para dar margem, ou seja, eu tenho em mim para dar margem a esse, mas não dou. Que nós não fomos criados para o mal. Mas aí, uma vez investidos no corpo da carne, some-se os processos de todas as existências, estou eu aqui agora. Depurei em alguns instantes, estou depurando nesse agora, mas e aí? A história não acabou ainda não, ainda tem chão pela frente. Ainda precisarei reencarnar outras vezes. Mas garanto uma coisa, estou bem melhor do que uma ou duas reencarnações para trás. Mas
esses irmãos nos veem como naquela época. Claro que eu sou o mesmo espírito, mudei apenas de indumentária física. Hoje estou como homem, posso ter sido uma mulher em outro momento. Que às vezes espíritos não aceitam, por serem ainda machistas, não querem vir como mulher. É incrível, né? Mas tem que vir para se esconderem dos que os perseguem. Misericórdia divina atuando. Olha, vai como mulher, que vai ser mais difícil. Ele vai procurar um homem e você é uma mulher. Ele não vai te achar tão fácil. Mas a vibração é a mesma. E na primeira derrapada que eu der, achei, olha aí onde ele está. Lhe procurei há séculos, agora você me paga. É assim que eles fazem. Nós vimos isso na literatura. Então não podemos dar brechas, ou seja, manter uma moral ilibada, uma consciência tranquila. Deixa eu falar, deixa o problema deles. Eu não tenho que me preocupar com o problema do outro. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro vai passar se ele fizer. Não, é problema dele. Tem que preocupar comigo. E depois? É isso que eu tenho que ver. Se falam de mim, que falem. Eu é que não vou falar dos outros, falar mal, não é? Porque, na verdade, eles estão fazendo o papel deles. Não cabe a mim julgá-los. Na verdade, ninguém pode julgar ninguém. Estamos todos no mesmo barco, né? Somos espíritos ainda no processo evolutivo. Temos que entender isso. Não é que a gente vai ficar se humilhando, não. Isso não é se humilhar. Mas ter humildade de reconhecer que ainda sou pequenininho. Mas que em mim tem uma semente que vai me tornar grande. Mas eu preciso regá-la. E essa semente eu rego ela com amor, com inteligência, que é justamente as asas que precisamos para alçar voo. Moral e intelectual, porque a espiritual já sou eu. Todos nós temos uma janela aberta para o mundo invisível, descrita pelo Espiritismo como mediunidade. É através dela que as boas e as más influências chegam até nós. Um médium que não tem uma moral ilibada não vai deixar de ser médium, mas, obviamente, quem virá assisti-lo? Que tipo de entidades vai se servir daquele médium, não é? Tem esse detalhe também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, lá no final, onde já são as preces, no item 81, que é justamente a prece pelo obsessor. Diz: os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. Não é castigo de Deus, o obsessor. Não, é consequência das nossas vidas, dos nossos atos. Não tem aquele adágio popular, quem dá esquece, né? No sentido de bater. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação, e aceita nessa condição. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Somente. Quem de nós não cometeu um erro em algum momento? Eu não digo nem nessa, né? Nas outras que nós não lembramos. Graças a Deus, a bênção do esquecimento não nos deixa conviver. Imagina a gente lembrar do que fez, né? E todos nós temos essa consciência que boa coisa não fizemos, porque estamos progredindo. Lá atrás, imagina o que fizemos. Então, Deus, na sua misericórdia, não permite que tenhamos acesso neste momento aqui. Mas à noite, quando eu desprendo do corpo, eu tenho acesso a essas informações. Por isso que a história de eu fiz porque não sabia, não cola. Você sabe. O Espírito sabe. Eu não lembro aqui agora, mas mais tarde, quando eu sair do corpo, volta tudo. E onde eu estiver, eu vou lembrar. Volto para o corpo, apaga. Às vezes a gente acorda no outro dia e diz: mas rapaz, eu acho que eu estive num lugar tão bom, que eu estou me sentindo tão bem.
Você estava dormindo na sua cama, ou não? Mas teu espírito foi em algum ambiente e você trouxe esses fluidos que você ainda acorda sentindo aquele bem-estar. Ou o contrário, né? Às vezes a gente acorda, ih, rapaz, cansado que parece que passou a noite carregando pedra. São esses detalhes que a gente precisa prestar atenção. E isso é mediunidade, é sensibilidade. Disso resulta que o obsidiado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Quer dizer, eu sozinho posso trabalhar tudo isso em mim e ajudar esse irmãozinho que está equivocado, como eu estive em outro momento. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação ou em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua vontade própria e até seu livre-arbítrio. Ou seja, você não tem mais força para dizer não. Porque a última palavra sempre será nossa. Se alguém chegar aqui agora, ei, vamos ali assaltar um banco? Não, não vou não. Acabou. O obsessor vem, suscita a ideia. Ei, sai daqui, tu dá um chute na porta daquela casa ali. Não, não vou dar chute em porta não. Não tem para quê? Você está consciente, então você manda. É você. Acabou, não tem mais papo, não é? Você já cortou aí o link. Mas aí você começa a alimentar a ideia, rapaz, aquela porta ali, eu acho que eu posso. Aí você começa a suscitar, não, o povo vai ter um susto, eu vou dar risada, eu vou achar engraçado. É o que eles querem, porque tem em mim isso. Se não tiver, eles não passam. A brecha está aí. A obsessão é quase sempre a vingativa de um espírito e, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existências anteriores. Ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos. E isso é feito aonde? Na mesa mediúnica, através da sua evocação para o diálogo, para esclarecê-lo, para que ele entenda que aquela raiva, que aquele intento de vingança não vai ser legal. Estamos ajudando a ele, não ao obsidiado. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação e oferece o concurso da sua vontade através de suas preces. Pronto. Você já começa daí. Quando você começa a fazer prece pedindo ajuda, pedindo força, você já está no caminho certo. Dá-se o contrário quando o seduzido pelo espírito embusteiro, a ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. Ou seja, a entidade está aqui me alimentando, eu estou engolindo, comendo, né, a corda dela. Não, vocês estão errados, que conversa é essa? Não, meu pensamento é esse, eu estou certo. Quer dizer, eu fico iludido, alimentando essa falsa ideia dele. Que é o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que, e é a mais violenta que a subjugação. Vamos ver o que a doutrina diz. Que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? A última palavra. Então, a partir desse princípio, qualquer ideia que não seja minha, não. Acabou. Estamos aqui falando de uma coisa e vem uma ideia que não tem nada a ver com o assunto. Peraí, de onde veio essa ideia? Não é minha. Não. Sempre está atento. André Luiz diz que nem sempre o segundo pensamento é nosso. É possível compreender tudo isso mediante o caso do drama dos alcoólatras. Como é difícil a tarefa de superação dos seus vícios. Não basta a vontade frágil, a influenciação nefasta dos grupos sociais e até mesmo a incompreensão da família e dos amigos. Tem de lutar contra os infelizes da sombra que se movimentam na invisibilidade, apresentando a deplorável situação de miséria moral. Ou seja, qualquer dependente químico ele está preso a esse processo. Por isso que não é fácil. Imagina você querer não fazer algo e você não ter força. Porque eles são maioria. E aquilo o dia todinho, vai beber, vai usar droga, vai beber, vai usar droga. Quem é que resiste a um bombardeio desse?
Vejam quanto é difícil, né? Mas muitos dizem que é o quê? Isso é safadeza, isso faz isso porque gosta. Temos que ter essa noção, né? Não é o fato só do líquido ou da droga, não. Não é só a dependência física, porque nossas células ficam dependentes também. Mas é o espírito em si que não tem mais forças para lutar, porque ele está totalmente tomado, envolto por esses fluidos deletérios que essas entidades começam a... Porque elas vão se servir dele e não deixam tão fácil. Eles vão perder uma presa dessa que alimenta eles, que ainda permanecem no vício? Ora, mas a entidade bebe e fuma, não como nós, mas extraem da bebida o fluido, como extraem da droga. E se serviciam da mesma forma. Mas tem que ter o drogado. E é aí onde está um dos pontos que a psicologia já está percebendo que não é uma doença tão fácil. Por isso que nós que temos essa compreensão, nós que militamos na doutrina espírita, temos que estar de olhos abertos, ouvidos e coração, porque eles estão sempre nos rondando. Claro que não é tão... Tudo é espírito, claro que não. Mas, a partir do momento que eu me determino a fazer algo, estou vibrando naquilo, a ligação é a velocidade de um raio. A atração é fatal. Teve ódio, você já entrou naquela faixa. Teve alegria, está naquela faixa alegre. Está fazendo uma prece, imagina quem nos acompanha quando estamos fazendo uma prece. Não é? Isso é fato. Você se sente bem. Então, a obsessão seria basicamente isso. Recomendo que quem desejar se aprofundar mais, o Livro dos Espíritos, acho que lá pelo capítulo 15 em diante, já traz todos os tipos de mediunidade, para que você entenda como lidar com as situações. E quem já é militante da doutrina e participa nos trabalhos mediúnicos sabe muito bem do que eu estou falando. É o nosso trabalho, é a nossa tarefa ajudá-los. Muita paz para todos. No livro Ação e Reação de André Luiz, né, onde Silas pergunta ao obsessor, para André Luiz aprender como era o processo, e o obsessor dá verdadeiramente uma aula. Né? Resumindo a história, ele disse que não coloca nada de novo na gente. Né? Ele apenas alimenta algo que já existe dentro de nós. Então, mais uma vez, eu digo a vocês que realmente a gente possa levar essa reflexão para o nosso dia a dia, principalmente o orai e vigiai.